Meditações para a Quaresma, Santo Tomás de Aquino. 20º dia, segunda-feira, depois do terceiro domingo da Quaresma. Pela paixão fomos libertados do poder do diabo. O Senhor disse, na eminência da paixão: agora será lançado fora o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todas as coisas atrairei a mim mesmo. João 12:31. Ora, o Senhor foi levantado da terra pela paixão da cruz. Logo, por ela, o diabo foi privado do seu poder sobre os homens. Sobre o poder que o diabo exercia sobre os homens antes da paixão de Cristo, devemos fazer tríplice consideração. Primeira, relativa ao homem, que pelo seu pecado mereceu ser entregue ao poder do diabo, por cuja tentação foi vencido. Segunda, a outra relativa a Deus, a quem o homem ofendera pecando e que na sua justiça abandonou o homem ao poder do diabo. Terceira, é relativa ao diabo, que com sua vontade pervíssima impedia o homem de alcançar a sua salvação. Assim, pois, no tocante à primeira consideração, o homem foi liberado do poder do diabo pela paixão de Cristo, porque a paixão de Cristo é a causa da remissão dos pecados. Quanto à segunda, a paixão de Cristo nos livrou do poder do diabo por nos ter reconciliado com Deus. No tocante à terceira, a paixão de Cristo nos liberou do diabo, porque nela o diabo ultrapassou a medida do poder de Deus que lhes conferia. Maquinando a morte de Cristo, que não merece morte por não ter nenhum pecado, donde o dizer de Agostinho: pela justiça de Cristo foi vencido o diabo, porque apesar de nada ter encontrado nele digno de morte, contudo o matou. E portanto era justo que os devedores que detinham o seu poder fossem mandados livres. Crentes em Cristo, que o diabo matou, apesar de não ter nenhum débito. É verdade que o diabo pode, ainda agora, com a permissão de Deus, tentar os homens na alma e vexar-lhes o corpo. Contudo, foi-lhe preparado ao homem o remédio da paixão de Cristo, com o qual pode defender-se contra os ataques do inimigo, a fim de não ser arrastado à perdição da morte eterna. E todos os que, antes da paixão, resistiam ao diabo, assim o puderam fazer pela fé na paixão de Cristo. Embora, não estando essa paixão ainda consumada, de certo modo ninguém pudesse escapar às mãos do diabo, livrando-se assim de descer ao inferno, ao passo que depois da paixão de Cristo, todos podemos nos defender contra o poder diabólico. Deus permite ao diabo enganar certas pessoas em certos tempos e lugares, por uma razão oculta dos seus juízos. Mas sempre, pela paixão de Cristo, está preparado aos homens o remédio para se defenderem das perversidades dos demônios, mesmo no tempo do Anticristo. E o fato de certos descuidarem de servir-se deste remédio em nada faz diminuir a eficácia da paixão de Cristo.